Olá, pessoal. Bem-vindos ao Cast Knowledge. Sou o Saulo. Estou mais uma vez aqui com meu pai, Zé Antônio. E vamos continuar nosso bate-papo da semana passada, falando sobre a China, evidências de tecnologia avançada e possível herança de um conhecimento que talvez tenha vindo lá da África. Evidências disso ali na China. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Por favor, siga o nosso canal. Deixa o seu comentário, sua sugestão, dá o like aí, ativa o sininho de notificações. Estamos no YouTube e no Spotify atualmente. São as formas de nos encontrar. No Instagram também, Twitter. A gente está sempre postando lá, beleza? Então, pessoal, a China possui centenas de pirâmides. E, inclusive, a finalidade das pirâmides chinesas é completamente indubitável. Elas eram, de fato, mausoléus, grandes tumbas. E existia uma certa obsessão, uma cultura muito forte dos imperadores de construírem pirâmides e dentro dessas pirâmides construírem ah, réplicas dos seus reinos na Terra, de forma que eles continuassem reinando para toda a eternidade, mesmo depois da morte. Isso é uma cultura muito forte na China, desde o ano, desde antes de Cristo, 200, 300 antes de Cristo, até mais para frente ali, até o ano 600, até o século X ali depois de Cristo. É um período onde a China passou por diversas dinastias imperiais, né? Mas a maior delas é a do primeiro imperador, Imperador Qin. O nome China é uma herança do nome dele, Qin. E a pirâmide dele, a tumba dele, parece que foi um projeto que ele começou muito novo, o projeto. Ele ainda era um adolescente e ele já tinha essa obsessão de construir a maior de todas as tumbas. Então, certamente ele não foi o primeiro, né? Mas ele aprendeu isso aí com alguém. Mas ele queria construir a maior de todas. E é muito interessante porque a gente comentou aqui no nosso primeiro episódio, né, falando sobre tecnologias egípcias, como que existe uma teoria, inclusive uma teoria muito, muito boa, talvez uma das mais plausíveis, explicando a construção como que eles moldavam, possivelmente moldavam os blocos que compõem as pirâmides, as grandes pirâmides ali do platô de Gizé. E é a teoria que fala que eles criavam, né, a partir de manipulação ali química, com os materiais, com os minerais ali da região, misturando com outros agentes né, que unificam, binding agents ali do material, tipo assim, para dar uma liga no material, eles construíram um tipo de concreto, né? E o concreto usado lá no Egito, aquele material, aquele tipo de bloco ali, é muito mais avançado do que os que a gente vê na China. É mais uma evidência justamente, né, pai, do que a gente está falando no último episódio, que possivelmente parte desse conhecimento aí foi herdado do pessoal da África, né? Então, Então, eu acho que bem citado isso, porque realmente quando você vai olhar as pirâmides que existem na China, embora elas tenham sido feitas de uma forma mais ou menos, né, se nós utilizarmos a teoria aham, do concreto, do concreto. obviamente. Concreto entre aspas, né? É um tipo de material que parece muito concreto, mas no final das contas é praticamente indistinguível do concreto. O que seria, hoje em dia, nós chamaríamos de um tipo de epóxi, né? Uhum. Um material que ele solidifica tanto que ele fica. A Praticamente composição igual ao dele é concreto. igual a pedra, É. né? Igual a Uhum. pedra. Então, o que acontece?
a gente vê que nas pirâmides chinesas essa tecnologia não é tão avançada, porque não fica igual uma pedra, É, mas pode ser que parte desse conhecimento ele tenha tenha se perdido ao longo do tempo nesse processo de migração. migratório, né, da África até milhares de anos até eles conseguirem chegar na China e começar a se estabelecer lá. Enquanto ali no Egito ali o principal material ali desses blocos era o calcário, é, lá na China, nessas pirâmides, né, a forma que eles construíam, e não só nas pirâmides, né, eles tinham cidades e construíam paredes, inclusive as partes mais antigas, né, da Grande Muralha da China, elas são, elas são feitas desse material, que ele é feito com terra mesmo, e eles usavam arroz também, casca do arroz e um pouco de água, né? Uma receita rudimentar, onde o segredo também dela estava ali justamente em tirar todo o ar da mistura, socando ela muito bem socada, para ficar um bloco mesmo. No final das contas, a hora que secava, né? Para poder ficar impermeabilizado e não quebrar, você tinha um bloco praticamente de concreto, duro igual concreto, que dura anos, né? Tá aí anos e anos e anos sendo erodido, mas está de pé até hoje. Então, na realidade, eles compactavam essa mistura de terra com a palha do arroz e água, um pouco de água, eles compactavam aquilo para poder tirar o ar Bolsão e de ar que deixar ficou dentro disso. Aham. as bolhas de ar que tinham ali dentro para deixar É. aquilo o mais próximo de uma pedra possível, sem Isso. ar nenhum ali dentro. Isso. Ok. E, então tem tumbas, né? Não só as dos imperadores, os generais, os nobres. Quem tinha grana, quem tinha condição de bancar uma obra de uma pirâmide, que seria o seu mausoléu ali, bancava justamente para que tivesse uma um pós-vida, né? Um afterlife um, tão bom, tão próspero, ou até melhor, com mais luxo e mais poder do que a sua própria vida. É, né? Uma cultura muito interessante. Que também é muito interessante, né? Você já havia comentado a mistura do folclore com a história, né? Era muito presente as crenças, né? De alguns povos, né? Você vê que eles tinham vários rituais, né? Os imperadores eles levavam, inclusive, consigo uma das maiores descobertas né, arqueológicas da China, né? Talvez da história da humanidade, é o chamado Exército Terracota. Esse exército terracota foi encontrado lá na pirâmide do nosso excelentíssimo imperador Qin. Essa pirâmide, estima-se que ela não foi terminada. Né? O imperador talvez tenha morrido. Tem duas teorias: ou o imperador morreu antes dela ser terminada e ele acabou sendo enterrado em outro lugar, ou ele ah, a quantidade de pessoas, escravos, que morreram em condições de trabalho horríveis construindo aquela pirâmide foi tão grande que no final das contas a obra se tornou inviável. Porque pelos textos, a medida que dá para a pirâmide é de 500 por 500 metros, a base dela, mais do que o dobro da pirâmide de Kelps. Ela é muito grande e peraí que eu vou falar o número certinho, 115 metros de altura. Isso pelos manuscritos. Né? Ela é menor e mais baixa na realidade, é o que sobrou dela, porque ela está completamente erodida. Então, estima-se. Outra teoria também que fala é que pode ser que ela tenha sofrido erosão e ficado menor. Mas a diferença de medida é muito grande. Então, essa teoria ela é um pouco. Não é tão aceita assim. Mas lá dentro foram encontrados os guerreiros terracota, ou o exército terracota, que é
é uma obra impressionante, assim, é uma demonstração da cultura e dessa crença que eles tinham de que eles continuariam reinando ali, né, no pós-morte, porque eram 8.000 guerreiros feitos de argila, em extremo detalhe, e mais de 10.000 armas de bronze, afiadas, tá? Não só afiadas, como também eles, a partir de análise microscópica na lâmina destas armas, encontraram um material que é chamado crômio. É um elemento que é utilizado, né, em algum tipo de isótopo ou óxido, ele é usado como um conservante de, né, um agente anticorrosivo em metais hoje em dia, né, a tecnologia que ela surgiu na Alemanha nos anos 30. E isso, um material antioxidante, um agente antioxidante. É um material que foi descoberto na Alemanha nos anos 30, começou a ser usado em aplicação industrial, mas existe evidência microscópica dele sendo usado lá na China no ano 242, 246 antes de Cristo. Então, é muito interessante. E esses guerreiros, eles eram de uma precisão incrível. Esse exército, né, inclusive algumas coisas né, dois artefatos encontrados lá, que são os, talvez os mais impressionantes, assim, ou dos mais impressionantes, né, porque toda a obra ela é completamente absurda, são duas carruagens, né, de bronze e cavalos de bronze, vários detalhes e adornos de ouro, né, elas são compostas de quase 4.000, 3.700 componentes individuais que foram produzidos em escala e depois montados, né, feitos com bronze e ouro, uma coisa, uma obra de engenharia, um feito incrível assim deles. E tem algumas, né, questões que são muito impressionantes. A primeira delas é que esses guerreiros de argila precisariam, para ser produzidos numa escala industrial dessa, precisariam de fornos para eles poderem endurecer e ficarem da forma como ficaram. E são em tamanho natural. São 8.000 réplicas feitas perfeitamente com expressões faciais, com, com representação de pelo no rosto, tudo perfeito, né? E não tem evidência de nenhum forno por lá que tenha sido usado para poder fazer, né, fornos do tamanho necessário para poder fazer esses guerreiros. Então, vale a pena ressaltar também essa questão aí dos guerreiros terracota, que não existe nenhuma dessas estátuas que tem o rosto parecido com a outra. Ou o que quer dizer que eles usaram para cada estátua um modelo de pessoa diferente. Todas as estátuas são únicas Provavelmente foram feitas bem à mão, assim, né, o à rosto dela, mão né. e são únicas. Então, assim, É. cada é um exército mesmo, são indivíduos únicos ali, Uhum. como se fosse realmente a representação de um soldado único. Então, provavelmente, esse imperador ele tinha um exército muito grande e ele mandou fazer uma estátua de cada soldado do seu exército. É bem Essa é possível a, que ele tenha essa é a replicado a teoria. estima-se que eles empregaram 750.000 pessoas só na construção desse exército terracota, num período de 10 anos. É muita gente, é muita gente trabalhando. E eles demonstravam um conhecimento metalúrgico altíssimo ali, de temperaturas críticas dos metais para poder fundi-los e para poder moldá-los do jeito certo. Assim, é evidência de altíssima tecnologia. Uma das maiores descobertas arqueológicas da China. Encontraram outros palácios subterrâneos também, mas nenhum tão grande quanto esse daí do primeiro imperador. E tem um certo paradoxo lá na China também, porque esses imperadores, esses nobres que se enterravam nesses mausoléus, mausoléus, não, os mausoléus, né? Eu acredito. É, eles acreditavam que eles iam ficar ali em numa paz eterna, reinando por toda a eternidade, vivendo como um nobre por toda a eternidade. E o povo lá respeita muito os seus antepassados.
Então fica esse embate com os arqueólogos que querem cavar lá, falar: não, pessoal, o pessoal já morreu, não tem problema não, vamos escavar, vamos estudar. E o pessoal mais tradicional falando assim: não, pô, eles enterraram aí justamente querendo paz de espírito para toda a eternidade, estão lá de boa. Você vai lá escavar o cara, incomodar o sono do imperador, entendeu? Então, grande maioria dessas pirâmides permanece não escavada, justamente por causa disso. Mas hoje em dia já com outros tipos de tecnologia, sonar e LiDAR, já se consegue fazer um mapeamento e já se encontraram, tem outra evidência de tecnologia, inclusive talvez uma possível ah, compartilhamento tecnológico e de conhecimento com o pessoal egípcio, são evidências de múmias, né? Inclusive a múmia mais preservada da história foi encontrada lá na China, é, desse período, mais de 2.000 anos atrás, dessa fase ali, até 200 antes de Cristo, mais de 2.000 anos atrás. E quando ela foi encontrada, ela foi estudada, né? Como se os cientistas que a estudaram falaram que era como se eles estivessem estudando um cadáver fresco. O nível de conservação ali da pele, dos pelos, né, do corpo daquela múmia ali. E eles tinham um processo de mumificação que era completamente impressionante, assim, né? Eles enrolavam em várias camadas de seda, né, com um bálsamo ali, né, e depois eles colocavam em caixas diferentes, né, colocavam num buraco, enchiam esse buraco de carvão, depois metiam argila por cima e depois tampava aquele negócio ali. Ficava tipo assim, com uma cápsula, né? Encapsulada a múmia. Além dela estar mumificada, ela ainda estava encapsulada para proteger de umidade e de ar. Então, muito, muito conservadas, né? Encontraram não só essa daí é a mais famosa, é uma senhora, mas é, o, não é a única. Encontraram outras múmias também lá. E Então, então, e esse conhecimento, cara, de como é que eles sabiam que se você mumificasse daquela forma, utilizando a seda, determinados tipos de bálsamos hum, e outras substâncias ali, e depois se você colocasse aquele corpo em determinadas cápsulas diferentes, porque cada, cada sarcófago daquele era feito de um material diferente. Eles colocaram um dentro do outro, e depois, se você colocasse o carvão e a argila, como é que eles sabiam que aquilo ia evitar uma deterioração daquela múmia boa ao pergunta. ponto de, quando foi escavada, um médico legista pegar e falar: não, cara, isso aqui parece que eu estou estudando um cadáver que acabou de morrer. Acabou de morrer. Não, é muito interessante, né? Eles certamente tinham, né? Esse conhecimento foi desenvolvido, né? A gente tem muita dificuldade de imaginar como é que era, como é que funcionava esses estudos na época, né? Será que eram universidades e laboratórios? Por que a gente não encontra evidência de laboratórios, né? Não parece que não tem tantos experimentos assim. Eu suspeito que esse conhecimento ele tem uma origem mais antiga do que a gente consegue imaginar. Então, talvez a gente esteja olhando no lugar errado, entendeu? Por essas evidências aí do surgimento desse conhecimento, justamente porque as evidências que nós temos, tipo essa múmia, tipo pirâmides incríveis, é, né, coisas na pedra, templos cravados na pedra, em pedra vulcânica, com precisão que a gente hoje em dia só consegue com laser, e mesmo assim provavelmente a gente tentaria algumas vezes antes de ficar perfeito. Parece que os caras não, eles iam lá e já pá, na primeira o trem já saía perfeito. Perfeito. Entendeu? É, Então, é. assim, tipo, você não desenvolve um conhecimento desse da noite pro dia. Por isso que o pessoal acredita em ET, porque a explicação, você começa a chegar num ponto que a explicação mais possível para o surgimento desse conhecimento, mesmo que a gente não conheça a tecnologia e as máquinas, eu estou falando para você desenvolver o conhecimento para chegar lá. São anos e anos de experimentos e experimentos,
Ou então chegou um alien ou um ser mais evoluído de alguma camada interdimensional e entregou esse conhecimento para eles. Daí que vem essas teorias, porque realmente o negócio é uma loucura. É muita tecnologia. Nós estamos falando de coisa de 2.000 anos atrás. Mas justamente o que eu acho interessante da China e que eu quero trazer aqui são algumas máquinas que foram inventadas na China e estão lá até hoje, conservadas, dá para você ir lá e vê-las, né? Não operacionais mais, mas estão lá, outras foram destruídas, mas estão conservadas em manuscritos. Mas assim, são máquinas que, a hora que a gente analisa a engenharia que está por trás delas, a gente vê que eles tinham realmente um conhecimento e desenvolveram um conhecimento muito alto. Por exemplo, o primeiro sismógrafo ele foi inventado na China por um cara que era considerado um gênio lá chamado Zhang Hen e mais de 2.000 anos atrás também. Ele era feito de bronze inteiro, no formato de um caldeirão. No centro dele ele tinha um pêndulo invertido. Esse pêndulo invertido, ele era capaz. O pêndulo invertido é um pêndulo que é preso na base dele, ao invés de ser por cima. Então ele tinha um sistema ali onde ele ficava em equilíbrio e algum tremor de terra em algum lado é, alterava o equilíbrio desse pêndulo invertido, ele se deslocava na direção do tremor. Então havia como se fosse uma grade no centro por onde ele podia se deslocar em várias direções, se não me engano, 9 direções, né? Ele tinha 9 possíveis direções no círculo ali que ele podia deslocar, e quando ele deslocava, na ponta dessa grade existia uma cabeça de dragão com uma bolota, uma esfera de pedra. E aí, quando tinha algum tremor de terra, que podia indicar tanto um exército se aproximando como um terremoto, esse sismógrafo, esse pêndulo deslocava, o dragão soltava a bola, essa bola caía numa direção específica ali no chão, e aí os generais sabiam ah, a direção do tremor. Isso aí é 2.000 anos atrás, eles já estavam detectando terremotos e tremores de terra com essa tecnologia, que é muito interessante. Se você pensar, é muito genial a montagem do negócio, né? Aqui para baixo a gente vai colocar os links aí para vocês verem. Tem alguns vídeos mostrando também. É muito genial e assim não é nada alienígena ao mesmo tempo, entendeu? É simplesmente engenharia, matemática, é simplesmente uma obra de engenharia ali. Então é genial porque é completamente simples, né? Justamente a genialidade está na simplicidade da coisa. Como eu vou mostrar para vocês aqui, tem várias outras máquinas deles que são da mesma simplicidade genial. Por exemplo, as máquinas que a gente hoje usa para extrair gás e petróleo do chão, né, elas são muito mais modernas, óbvio, porque elas são hidráulicas, têm uns mega motores, conseguem perfurar não sei quantos 1.000 metros abaixo do mar, mas as primeiras máquinas perfuratrizes, elas estavam lá na China. Inclusive, pai, você que mora aí no Texas, diz que naquela época ali você andava por lá, né? E isso daí já é um pouco mais recente, né? Isso daí não é 2.000 anos atrás mais, não. Isso aí já é ali por volta entre o século VI e o século IX. Mas você andava em determinadas regiões da China que eram ricas de gás e de sal no chão, e parecia a paisagem dos campos de extração de petróleo aí do Texas. Você via muitas dessas máquinas gigantes lá batendo no solo, quebrando, fazendo o fracking, né? Quebrando o Uhum. solo para poder extrair esses materiais, tanto sal quanto gás natural. E igualmente genial a máquina, toda feita de madeira, a maior parte dela, né? A ponta dela, óbvio que era de ferro, mas o cabeamento era todo feito de cabos de bambu. Ela era operada manualmente por bois e iaques, né? Os grandes mamíferos ali da região ali que eles colocavam para trabalhar para eles, os animais que eles cultivavam. Um, e ela possuía, eles tinham tecnologias de pontas, vários tipos de pontas diferentes para essa máquina, que era feita de um metal muito resistente para poder ficar ali batendo ali na pedra e quebrando, e dependendo do que eles queriam extrair, da profundidade que eles precisavam furar e do tipo de pedra que eles precisavam pulverizar,
eles tinham pontas diferentes, várias pontas diferentes foram encontradas, né? Inclusive eles desenvolveram várias tubulações, né? Eles tinham tecnologia de tubos que eram usados para distribuir esse gás natural. É muito interessante, né? Isso daí a gente está falando de século VI. Né? Na Europa não tinha essa tecnologia no século VI. Eles não estavam fazendo Longe, nada nem perto disso. longe disso, cara. Nem É um perto. absurdo, assim, né? Muito legal, muito legal. E eles já tinham tecnologia, então, de fundição de ferro, né? Inclusive, uma das invenções mais geniais era o fole industrial deles, né? Eles já desenvolviam, eles já derretiam ferro, já moldavam vários tipos de ferramentas e peças de ferro. Mas, assim, quando você fala de fundição, eu tenho um background técnico aí, mas eu nem lembro muito dessa época, né? Eu tive que pesquisar. Mas quando você fala de fundição, uma das coisas mais difíceis que você precisa é manter aquela mistura de ferro derretido ali numa temperatura altíssima, né? E para isso você precisa não só de um forno, você precisa de um fole industrial mantendo aquele fogo na temperatura que você precisa. E eles criaram um sistema de foles automatizados acionado por roda d'água, cara, gigante, por meio de quê? De eixos, de excêntricos, conversor de movimento, radial em linear, fazia um sistema de que nada mais é que engenharia, né? Só que eles usavam a tecnologia da época, algumas peças de ferro, algumas peças de madeira, muita coisa de madeira, roda d'água, aproveitando, né, muita tecnologia natural. Para que eu vou, né? Tipo assim, não é para quê? Eles não tinham um motor a diesel, mas assim, não precisava de um motor a diesel para, né, porque eles usavam a tecnologia que eles tinham de forma completamente genial, sabe? Isso para mim corrobora muito com a ideia de que esse conhecimento avançado que a gente traz do passado, ele se perdeu de fato. Não é que ele foi levado pelos aliens, né? Eu acho essas teorias assim um pouco difíceis, porque quando você começa a ver a engenhosidade do ser humano, né? Igual a gente está falando aqui na China, tem várias máquinas, né? Esse fole industrial, então ele ficava ali, a roda d'água ficava convertendo o movimento radial dela linear, transmitia ele para o fole deles do tamanho, eles construíram do tamanho que precisava, e pronto, ele ficava ali, ó, enquanto tinha água balançando, o negócio ficava lá abanando fogo. Perfeito, funcionava perfeitamente para eles. E eles desenvolveram uma mega civilização, que né, naquela época ali, século 6, 7, 8, 9, já tinham centros populacionais lá com 1 milhão de pessoas lá na China. E uma das outras, não só folhas também, eles desenvolveram moinhos de grãos e nessas indústrias dele, né, eles já tinham uma indústria acontecendo ali, uma escala industrial. Né, isso daí a gente está falando de mais de 1000 anos antes disso aí, desse conceito de indústria aparecer na Europa. Né, os caras já estavam produzindo em escala industrial ferro, ferramentas, eles tinham não só a técnica de fundição, mas também de martelamento do ferro para poder fazer ferramentas grandes, ferramentas resistentes, ligas metálicas, e são também, né, os primeiros grandes moinhos que eles tinham lá, que era uma tecnologia parecida do moinho e a desses martelos, que eram justamente martelos acionados também por roda d'água, um sistema muito genial de, de distribuição de movimento, né, um uso de engrenagens e de martelos que eles tinham de vários tamanhos, com pontas também diferentes, que eles usavam para finalidades diferentes, para moer grão, para poder martelar ferramentas que eles estavam E moldando de ferro. É legal pra caramba, cara, legal eles demais. tinham, você comentou que eles tinham aí inventada a primeira caixa de marchas da história. Sim, é, Quando que foi isso? Conta pra gente como que funcionava, quando que foi inventado isso? o primeiro odômetro, né, foi inventado lá na China. É, ele era uma carruagem que eles usavam, os exércitos, né, eles usavam para poder mapear terrenos que eles estavam
conquistando, invadindo, ou então estavam em guerra, avançando, eles precisavam contabilizar ali precisamente quantos metros eles estavam caminhando, e aí eles tinham uma carruagem com um sistema genial de redução de movimento, uma caixa de marcha. Ao contrário, né, ela era acionada ali, ela era puxada a carruagem, o movimento da roda, ele sabendo aquela circunferência da roda, ele sabia a distância que era percorrida no chão. Essa distância, ela era convertida por uma razão ali né, usando engrenagens, usando um sistema de redução ali de rotação simples, que é o que a gente pode chamar hoje de uma caixa de marcha. E aí esse eixo final, esse movimento final, ele era transmitido por um novelo de linha que aos pouquinhos ia acionando, assim, à medida que ele ia movendo, a cada 500 metros, ou não, mentira, a cada 500 jardas, né? Eu não sei qual era a unidade de medida que eles usavam lá na época, mas a cada 500 jardas essa linha ia puxando um sistema que acionava ali um tambor, e aí quando dava 500 jardas o tambor acionava, pum, e aí marcava, eles sabiam. Ou seja, eles tinham uma trena acústica, um odômetro, que ele tinha embutido em si a primeira caixa de marchas da história, né? Que é muito interessante também. Você vê que eles já tinham um conhecimento de engrenagens que eles usavam, né? E talvez, né, para fechar aqui as tecnologias chinesas, né, eles tinham um conhecimento astronômico muito, muito avançado também. Então, apesar, né, das suas pirâmides e das suas obras não apresentarem necessariamente alinhamentos astronômicos, né, muito notáveis, como a gente nota em outros templos ali pelo mundo, eles têm uma invenção lá que é chamado de motor cósmico, né? Eles tinham um conhecimento muito grande do céu, então tem um inventor lá chamado Susson, do ano 1092 da Era Comum. Então, nós estamos falando de século XI, né? Ele, ele inventou esse chamado motor cósmico, que é um calendário completamente genial, né? Ele foi destruído, infelizmente, numa das invasões que aconteceu onde ele havia sido construído. É, os rivais daquela região ali destruíram o monumento original, mas ele já foi replicado, né? E existem textos com né, que esse Susson inventou. O cara também era considerado um gênio na época, um inventor, engenheiro. Ele deixou detalhado a montagem, por isso que foi fácil de replicar ele depois de entender o seu funcionamento, né? Mas ele era um relógio que tinha 12 metros de altura, 400 partes móveis, né? Ele funcionava à base de água e ele apresenta uma aplicação desse conhecimento que a gente falou de redução de movimento, e não só de movimento, como também de potência, que é empregado nos relógios que a gente vê hoje em dia, né, no relógio de pulso, que ele consegue, baseado em relações de engrenagens, ele consegue converter ah, rotações tanto para mais quanto para menos, ele consegue aumentar, diminuir rotações, ele consegue retardar o movimento, ele consegue pegar uma rotação mais alta e passá-la para mais baixa. É genial o sistema. Então ele inventou o primeiro sistema que hoje é usado nos relógios modernos, ele já tinha inventado isso numa forma de um prédio gigante, e ele possuía janelas que mostravam precisamente as horas à medida que elas iam passando, e ele tinha lá dentro um globo tanto terrestre quanto um globo celeste, e aí ele mostrava o alinhamento do horizonte com as constelações conhecidas ali da época ali no céu, de forma extremamente precisa, usando mecanismos que a gente vê em relógios modernos hoje em dia, nos relógios mais modernos, inclusive esses relógios que valem
milhões e milhões que o pessoal usa no pulso, que são esqueletizados, que tem o sisteminha de engrenagem, os turbilhões lá expostos, né? Isso é tão valorizado até hoje, tem uma beleza, né, nessa engenharia tão perfeita, que até hoje ela é muito valorizada. Relógios são colecionados e valem milhões, né? Não, pai, você que gosta de relógio, fala aí que não tem uns reloginhos Tem. esqueletizados, que você Tem vê todo o uns, mecanismo dele funcionando. O uns pessoal acha relógios isso aí, maravilhoso. 300 mil, 400 mil dólares, mano, velho. Esse cara inventou um mega relógio cósmico, assim, também utilizando a tecnologia da época, utilizando os metais e materiais da época. Ele era movido a água, então todo esse movimento do relógio, ele era precisamente coletado de uma corrente de água através de um sistema de roda d'água, e ele era convertido em minutos, segundos, horas, dias, precisamente, inclusive contabilizava o ano bissexto, de 4 em 4 anos. É, é muito legal. Então, muito legal a evidência dessa tecnologia avançada, né, herdada do passado. E assim, eu enxergo a China, né, como um elo mesmo, justamente por essas máquinas, né, elas oferecem para a gente um insight um pouquinho mais profundo assim na engenharia desse povo e na habilidade que o ser humano realmente tem de construir não só obras, porque a gente vê a obra e não sabe o que é a máquina. Eu estou falando de construir máquinas. Então, com os materiais disponíveis na época, né? Então, eu acho que oferece essa visão, né? Um, um panorama, né? Como se fosse a oportunidade de enxergar o mundo através dos olhos daqueles engenheiros. Você não precisa de necessariamente ficar à mercê da obra dele. Você pode enxergar o mundo através da forma dele de pensar, que é algo mais difícil de fazer, mas é uma das nossas propostas, né, pai? Com relação aos povos antigos, cujas tecnologias se perderam, cujo conhecimento se perdeu, mas cujas grandes obras estão aí deixando a gente Muitas, perplexo. muitas das obras estão aí para colocar, para nos colocar para pensar, né, exatamente como é que eles fizeram aquilo. Embora algumas Uhum. das grandes obras tenham desaparecido, né? Você tem aí das sete maravilhas do mundo antigo, você tem, se não me falha a memória, a única que, que ainda existe são as pirâmides, né? O, A muralha da China, não. A muralha da China já se não me falha a memória, ainda não consta, mas não é considerada do mundo antigo. Ah, tá. Verdade. Então, assim, eu sei que o Farol de Alexandria foi destruído por um terremoto. Ah, o Jardim Suspenso da Babilônia, que ficaria no Iraque, né, também foram destruídos. A estátua de Zeus na cidade de Olímpia, na Grécia, também. O templo de Artemis na cidade de Éfeso foi destruído por um terremoto. Eu tive na cidade de Éfeso. Tem o local onde seria O tempo. o templo lá, a base do que seria o templo está lá. Mas não existe pilastra, não existe coluna, não tem mais nada disso. Mausoléu de Halicarnasso, que também é na Turquia, também não existe, também foi destruído por um terremoto, fica na cidade de Bodrum, na Turquia. Eu conheço a cidade de Bodrum, uma cidade maravilhosa, muito bonita a cidade. Mas eu fui até o local também, onde foi o mausoléu do Halicarnasso, mas o mausoléu já não existe mais. Aquela região é uma região suscetível a abalos sísmicos, a terremotos, então o mausoléu do Halicarnasso também foi destruído por um abalo químico. Mas Só continuando a nossa. para falar rapidinho aqui, que a gente comentou da muralha da China, estima-se que a construção dela começou no século VII a.C. E ela foi finalizada em torno do ano 221 a.C., na dinastia Qin. Então, É, é isso. ela não é considerada das sete maravilhas do mundo moderno, né? As sete maravilhas do mundo moderno do mundo antigo, desculpa. São as pirâmides de Gizé, Jardim Suspenso da Babilônia, estátua de Zeus na cidade de Olímpia, templo de Artemis em Éfeso, mausoléu de Halicarnasso também na Turquia, na cidade onde hoje é Bodrum,
Colossos de Rhodes na Grécia e o Farol de Alexandria, que fica na cidade de Alexandria, ficava na cidade de Alexandria, no Egito. E que inclusive era a cidade onde tinha a maior biblioteca do mundo na época, a maior coleção de manuscritos do mundo ficava na cidade de Alexandria. Aham. Então, para a gente continuar, né, nessa nossa viagem aí por essas civilizações Deixa eu só antigas. corrigir uma coisa que eu falei aqui errado, né? Desculpa, pessoal, porque é, eu não quero trazer informações erradas para vocês. Então, eu falei que a muralha da China foi finalizada no século II a.C., mas na verdade não. Na verdade, à medida que a China foi expandindo, eles foram expandindo a muralha também. Então, curioso é que a seção mais antiga da muralha foi finalizada no século II a.C., na dinastia Qin. Mas ela seguiu, e as seções mais preservadas, que são as mais novas, elas são estimadas foram construídas ali no século entre o século XIV e o século XVII. Então já é bem mais recente. E à medida que a China foi expandindo tanto para o norte quanto para o sul, eles foram também expandindo ali a construção da muralha e linkando com as Cara, partes mais antigas. então, assim, no próximo episódio, gente, nós vamos tentar entrar um pouquinho ali na Suméria. Vamos ver se a gente fala um pouco dos Sumérios, que Uhum, também é um outro povo que tem muita curiosidade, muita coisa interessante muito conhecimento, para muito conhecimento, muita coisa legal para a gente poder falar sobre. bom demais. Então valeu, pessoal. Este foi o Cast Beleza. Knowledge de hoje. Nós vamos nessa aqui. Semana que vem traremos um pouco do conhecimento e da história dos Sumérios para vocês. Enquanto a gente segue a nossa investigação nas tecnologias e nos conhecimentos que Da foram antiguidade. perdidos. Isso Exatamente. aí. Galera, Mas muito obrigado. Não se esquece de dar um like, deixe seu clica aí comentário. no botãozinho no sininho da notificação, deixe seu comentário, por favor. Compartilhe o nosso canal e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda o canal a crescer. Um abraço para vocês. Um abraço, Fui. pessoal.